Graça e paz, amados irmãos, boa noite. Que o nosso Senhor Jesus nos guie em mais um estudo, do livro do Homem como Sacerdote no seu lar, nosso querido pastor Samuel Waldron. Vamos iniciar com uma oração, queridos irmãos. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai Celestial, nosso Deus, nós te louvamos, te engrandecemos e te adoramos, ó Pai. Ó Senhor, pela vida do pastor São Waldron, que nos deu esse legado, Pai. Escreveu-nos este livro tão precioso, Pai, onde mostra o nosso dever como maridos, como pais, ó Senhor, como devemos ser os líderes dos nossos lares e guiar as nossas esposas, nossos filhos, aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai, para a glória do Teu santo nome. Pedimos, ó Deus, nos dê graça para mais um estudo, que possamos não somente aprender, ó Pai, mas colocar em prática aquilo, Senhor, que temos aprendido, ó Deus. Nos dê fé, Senhor, para misturar com aquilo que vamos ouvir, ó Pai. Nos dê, Senhor, uma fé viva, Pai, que produza obras, ó Pai, de modo que venhamos glorificar o Teu santo nome em nossos lares, ó Pai. Cada vez mais que os nossos lares venham ser como pequenas igrejas, ó Pai, que glorificam o Teu santo nome. Te pedimos isso, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Guia-nos, pois, ó Deus. Amém. Queridos irmãos, nós estudamos na semana passada com o nosso querido pastor William, um daqueles 5 papéis, que o homem, como sacerdote no seu lar, a semelhança dos sacerdotes em Israel, à luz do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele deve desempenhar em seus lares, para com os seus filhos, para com as suas esposas, E o papel que nós estudamos na semana passada foi o homem como intercessor na oração. Hoje nós vamos estudar o homem como dirigente do culto religioso. Depois nós vamos estudar, o sacerdote no seu lar como mediador da bênção divina. Depois, instrutor nas escrituras e, por fim, juiz nas coisas sagradas. E nós vamos perceber, queridos irmãos, assim como é colocado na página 22 aqui, que os 5 papéis especiais dos sacerdotes de Israel se alinham muito bem aos papéis que um homem deve desempenhar em seu lar. Então, nós vamos perceber que no Novo Testamento e à luz do sacerdócio de Cristo, nós, como sacerdotes no nosso lar, temos estas responsabilidades de desenvolver cada um desses 5 aspectos, de ser um sacerdote em nosso lar para a glória do nosso Deus. Um pouquinho antes, nós fomos confrontados um pouco com o retrato clássico de um sacerdote, E nós vimos aí, através do exemplo de Jó, que nós, como homens, não temos desculpas para desempenhar o nosso sacerdócio em relação às nossas esposas, nossos filhos, Jó era um homem extremamente ocupado, então nós certamente não vamos ter o tanto da ocupação de Jó. E mesmo assim ele desempenhava assiduamente, continuamente, o sacerdócio no seu lar. Isso é algo muito instrutivo para nós, irmãos. Irmãos, eu queria ler um texto das Sagradas Escrituras que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15, que vai nos dar um pouco uma base para a gente focar nesta noite. Diz assim o texto: Eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? É muito interessante que o apóstolo Paulo aqui, argumentando com a igreja de Corinto, que estava ali abrindo as portas para falsos apóstolos, para falsos profetas, ele demonstra, qual deve ser o que deve estar fundamentando aqueles que receberam a autoridade da parte do Senhor para a edificação
do povo de Deus, né? No nosso caso, nós como sacerdotes do nosso lar, nós recebemos essa autoridade da parte do Senhor para a edificação das nossas famílias, para conduzi-las a Cristo, para levá-las, né, aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz: eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Assim devemos ser nós, sacerdotes dos nossos lares. Nós devemos nos gastar e nos deixar gastar em prol da alma, das nossas esposas, dos nossos filhos. Então nós vamos perceber que isso de fato é amar as nossas esposas. E nós cumprimos aquilo que está em Efésios, quando diz: marido, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Nós vamos perceber que amar os nossos filhos é exatamente isso, é se preocupar principalmente com o bem-estar espiritual das almas deles. Então, irmãos, entrando nesse papel aqui do nosso querido livro, que diz assim: o homem como dirigente do culto religioso. A primeira coisa que o pastor São Aldo nos apresenta aqui é o exemplo. Ele destaca a importância do exemplo. Na verdade, ele já destacou isso, né, no capítulo anterior, mostrando Jó como retrato clássico do sacerdote, né? O sacerdote em seu lar, um sacerdote específico para com a sua família, né? E ele diz aqui algo muito interessante. Ele diz, esse poder extraordinário do exemplo dá grande importância ao tema deste livro. Grande parte do objetivo do livro é mostrar aos maridos e pais os sacerdotes da Bíblia que se destacam como fortes exemplos nos papéis que desempenharam. Então nós vamos perceber, irmãos, que um dos grandes propósitos deste livro é nos apresentar este exemplo, né, do homem desempenhando um papel de sacerdote. E a partir daí, então, extrair as lições para que nós venhamos nos empenhar como sacerdotes do nosso lar, em favor das nossas esposas e em favor dos nossos filhos, né? Então é muito interessante, o pastor São Waldron coloca da seguinte maneira, que para nós entendermos melhor quando se fala do homem como dirigente do culto religioso, né, que era uma das funções do sacerdote em Israel, nós vamos perceber que basicamente isso poderia ser entendido pela igreja contemporânea como um líder da adoração, ou seja, aquele homem que é responsável por dirigir a adoração em seu lar, por dirigir a adoração, né, de todas as formas possíveis em seu lar, em relação à sua esposa, em relação aos seus filhos. E logo na sequência, ele destaca o exemplo de Jó como dirigente do culto religioso, né? Lá no capítulo 1 do livro de Jó, o versículo 5 diz assim, sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no coração. Assim fazia Jó continuamente. Perceba, irmãos, a ênfase aqui do sacerdócio de Jó é que Jó enviava Jó e os santificava. Isso mostra aqui a responsabilidade, isso mostra aqui o peso que Jó tinha, né, em relação aos seus filhos, em relação à sua casa, se tratando do culto a Deus. Então, claramente, Jó usava o que? A sua iniciativa. Ele se valia da sua autoridade e liderança para reunir a sua família para sacrifícios periódicos, pelos quais os entregava aos cuidados de Deus. Então, ele usava da sua autoridade exatamente para o bem da sua família, exatamente para o bem da sua esposa, para o bem dos seus filhos. Ele continuamente estava preocupado com essas coisas
E é interessante que o texto no final diz: assim fazia Jó continuamente, sem cessar. Ele sempre estava empenhado neste dever. Ele exercia a prerrogativa de exigir a presença dos seus filhos no culto religioso que pretendia realizar. Ele não os convidava, nem pedia permissão. Ele simplesmente os enviava e os santificava. É muito interessante, né? Quando nós paramos para pensar que Jó, ele não consultava: ó, meus filhos, vocês querem ir, né, para o sacrifício hoje? Vocês querem participar? Não, ele usava da sua autoridade. Os seus filhos que estavam debaixo da sua responsabilidade e a sua esposa, ele os enviava e os santificava. Então, nós percebemos aqui uma das características principais, né, do homem como sacerdote no lar é exatamente cumprir com essa obrigação, né, de não deixar com que a sua família se afaste de Deus, mas levá-los continuamente ao Senhor. Jó era inconfundivelmente um dirigente piedoso, assertivo do culto religioso em seu lar. E aqui o autor, então, ele passa a mostrar os sacerdotes de Israel como dirigentes do culto religioso. Ele mostra Jó e agora ele mostra o quê? Os sacerdotes de Israel como aqueles que tinham essa responsabilidade sobre os seus ombros, né? E ele cita aqui alguns textos que são muito importantes. Vamos ler rapidamente. Deuteronômio capítulo 17, versículo 12 e versículo 18 diz assim: o homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote, que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, esse homem morrerá, e tirarás o mal de Israel. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si num livro um translado desta lei, do original que está diante dos sacerdotes levitas. Em outras palavras, os sacerdotes estavam lá para servir ao Senhor e serem os dirigentes do processo de copiar a lei. Ou seja, o autor aqui está fundamentando para a gente essa ideia, para mostrar que o sacerdote ele tinha essa responsabilidade de estar continuamente na presença de Deus, servindo a ele. Ou seja, o dirigente do culto religioso. Né? Ele cita mais à frente o texto de Jó, capítulo 22, na verdade o texto de Josué, capítulo 22, versículo 3, onde descreve aquele caso de Acã, né? O versículo diz assim, ó: e enviaram os filhos de Israel aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés na terra de Gileade a Finéias, filho de Eliezer, o sacerdote. Então, nós percebemos aqui um caso de uma grande importância religiosa. E o que acontece? Eles enviam quem? Finéias, o sumo sacerdote, para resolver aquela questão. Se tratava do caso de idolatria, né? Então, o sacerdote Finéias, sumo sacerdote Finéias, foi ali exatamente para tratar dessa questão. Ou seja, o que o texto está nos mostrando? Que o dirigente, aquele que é o responsável pelo culto religioso em Israel, ele vai tratar daquela questão que envolve diretamente a religião, né? Ele cita também 1 Reis, capítulo 4, versículo 1 e 2, para mostrar o quê? Que Azarias, o filho do sacerdote, o filho de Zadok, sacerdote, estava encarregado de ser o quê? Um conselheiro de Salomão, né? Ele era o conselheiro em relação a todos os assuntos da religião do rei Salomão, era Azarias. Isso é bem interessante, né? Mostrando que de fato os sacerdotes em Israel eles tinham essa responsabilidade. E ele cita aqui alguns outros exemplos. Tem um exemplo interessante também, né, que o pastor São Aldro cita no livro, quando ele fala de Paulo, né? O próprio apóstolo Paulo, quando ele vai perseguir a igreja. É interessante que isso realmente mostra o que o autor está aqui nos relatando, fica muito embasado biblicamente,
quando o apóstolo, na verdade, naquela época ainda, Saulo, ainda não convertido, ele vai buscar cartas, né, com o sumo sacerdote. Para quê? Para perseguir a igreja, né? Então esse relato está lá em Atos. Ele vai até o sumo sacerdote para pegar cartas para perseguir a igreja. Então tem duas lições cruciais que são extraídas, né, de todas essas passagens e de mais algumas outras que eu ainda não li. Primeiro, os sacerdotes de Israel possuíam uma autoridade real na nação. Eles tinham uma autoridade real. E segundo, essa autoridade tinha relação especificamente com o culto religioso do povo. Então isso mostra que essa responsabilidade do culto, dos assuntos religiosos, estava sobre o sacerdote, né? O sacerdote tinha essa autoridade. Mais à frente o autor vai falar então de Jesus como o dirigente do culto religioso. E é muito importante nós entendermos esse trecho, irmãos. Por quê? Porque todo o nosso sacerdócio, ele vai ser exatamente efetuado em Cristo Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, que é o dirigente do culto religioso, né? Ele cita uma passagem muito importante para mostrar o que? Em Hebreus 10, 21, mostra que Jesus ele é um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, mostrando que nós, como sacerdotes, quando exercemos, né, esse ofício santo, nós só podemos fazer isso em Cristo, né? E é interessante que tem uma citação aqui, onde o autor diz, ó, embora pouquíssimos cristãos hoje reconheçam o sacerdócio de Cristo sobre a igreja, a sua vontade deve direcionar o que acontece na igreja. Não importa quantos cristãos de nossos dias pensem que têm permissão para inventar um culto, a Bíblia ensina que somente Jesus Cristo, como sacerdote sobre a casa de Deus, tem autoridade para dirigir a nossa adoração. Então, nós como sacerdotes no lar, o nosso papel é exatamente à luz do Evangelho, em Cristo Jesus, né, conduzir as nossas esposas e os nossos filhos ao culto a Deus, né, no culto a Deus. Então, irmãos, à luz de tudo isso, nós precisamos aplicar, né, na verdade, mais alguma definição se faz necessária. O autor aqui ele cita uma parte que fica bastante claro para nós. Ele diz assim, ó, quando combinamos os argumentos bíblicos de que o sacerdote é um dirigente do culto religioso com o ensino da Bíblia de que um homem é um sacerdote em seu lar, devemos fazer uma dedução muito clara. Como sacerdotes em nosso lar, devemos sentir uma responsabilidade especial de ser o líder e iniciador do culto religioso em nosso lar. Ou seja, quando combinamos o ensino das Escrituras, né, à luz do nosso papel como homens no nosso lar, o nosso chamado de ser o sacerdote em nosso lar, fica muito claro que nós devemos ter essa responsabilidade e ser o iniciador do culto religioso em nosso lar. Então, o autor aqui ele aplica todo esse ensino maravilhoso em 4 pontos que são extremamente importantes para nós aqui, irmãos. Primeiro, adoração pessoal. Segundo, adoração em família. Terceiro, adoração em público. E o quarto, adoração no dia do Senhor, o dia de adoração. Então, o primeiro ponto, adoração pessoal, o autor ele vai mostrar que nós, como homens, nós temos a grande responsabilidade de conduzir as nossas esposas e os nossos filhos a adorarem ao Senhor individualmente. Nós devemos nos preocupar que cada membro de nossa casa, de nosso lar, de nossa família, não apenas conheça ao Senhor por si só, mas também se envolva consistentemente nas disciplinas pessoais de estudo das Escrituras Sagradas, de oração particular, né? Então o culto
pessoal ao Deus vivo deve ser algo que nós precisamos estimular os nossos filhos e as nossas esposas a executarem diante do Senhor. Isso é um peso que recai sobre as nossas costas, sobre os nossos ombros, meus irmãos. E nós não podemos negligenciar isso. Nós precisamos cada dia estar checando como é que está a vida de devoção das nossas esposas, a vida de devoção dos nossos filhos. Nós devemos sempre estarmos dando atenção a essas questões, porque a nossa adoração ao Senhor, ela começa individualmente, na oração secreta, nos nossos cânticos ao Senhor individualmente, né, na leitura da palavra de Deus. E nós sabemos, irmãos, né, que a verdadeira adoração ela só ocorre quando o pecador ele se dobra diante do senhorio de Cristo. Ele reconhece Jesus como seu Salvador. Ele entende que é um pecador e que em Cristo há o perdão, há a redenção. Então esse ponto, irmãos, é muito importante. Nós devemos ser amorosos o suficiente para com as nossas esposas, para com os nossos filhos, a ponto de termos uma santa preocupação com as suas almas, com os seus corações diante do Senhor. Se eles estão adorando o Senhor. Então, isso significa que como pais nós devemos garantir que os nossos filhos, na idade apropriada, desenvolvam o santo hábito de passar parte de cada dia em oração particular e no estudo de suas Bíblias. Nós precisamos também conversar com as nossas esposas para garantir que elas mantenham uma boa consciência no Senhor, livre de pecados, sempre se arrependendo de seus pecados, cultivando momentos diários de devoção pessoal. Isso é uma bênção incalculável, meus irmãos. E nós, como homens, devemos sentir que é uma responsabilidade nossa. Se as nossas esposas, se os nossos filhos não estão orando, não estão lendo a palavra de Deus, não estão diante do Senhor, o pecado é nosso, a responsabilidade é nossa, somos nós que estamos falhando como sacerdotes no nosso lar. Talvez, irmãos, para que isso aconteça, nós temos que negar a nós mesmos, negar coisas que são legítimas e que nós amamos fazer, para realmente cumprir com essas tarefas, para realmente estarmos guiando as nossas famílias como sacerdotes do nosso lar, né? Então, esse primeiro ponto é a adoração pessoal. Agora nós vamos para o segundo ponto, que é a adoração em família, né? Tem a ver com o quê? Com os nossos cultos domésticos, né? Então, a Bíblia assume, irmãos, que é um dever dos chefes de família conduzir as suas famílias regularmente nos cultos ao Senhor, que é o culto doméstico, culto em família. Nós precisamos ser praticantes assíduos. Quando nós olhamos para os irmãos do passado, né, períodos gloriosos, como foi a época dos puritanos, nós vamos perceber que a piedade ela floresceu em grande medida, principalmente, meus irmãos, por conta da adoração no lar, por conta da piedade no lar. Então nós não podemos negligenciar isso. Se hoje nós temos igrejas fracas, é porque temos famílias fracas na adoração. Então nós, como homens, devemos nos sentir constrangidos, irmãos, a conduzir as nossas famílias, a ser o iniciador, a tomar a frente e conduzir as nossas famílias em adoração ao nosso Deus. Então, irmãos, o simples fato de um homem ser sacerdote em sua casa deve sugerir suficientemente que esse tipo de liderança é a sua responsabilidade. Perceba, irmãos, nós não temos desculpa, né? E nós precisamos parar e pensar, irmãos, que conduzir as nossas famílias no culto ao Senhor não é uma tarefa difícil, né? De modo que somente aqueles que são teólogos e pastores é que vão conseguir efetuar esse dever. Não, meus irmãos, não. É algo simples. Nós precisamos o quê? Um breve período de louvor, orações e breves instruções da palavra de Deus.
é o suficiente para direcionar a atenção da família para o Deus que os criou. Então isso é muito importante, irmãos. Nós devemos checar o nosso dia se houve pecados, como família, se pecamos em algum aspecto, em nossos relacionamentos como família. Eis aí uma oportunidade de estarmos colocando diante de Deus os nossos pecados, rogando o perdão de Deus, rogando que Ele nos transforme como famílias, que Ele cada dia mais faça do nosso lar uma pequena igreja onde Cristo venha a ser glorificado. Como homens, nós devemos nos perguntar, irmãos, como nós podemos pensar em nós como sacerdote do nosso lar se nós não estivermos realizando os nossos cultos constantes ao nosso Deus? Se não estiver subindo o aroma agradável da adoração em Cristo em nosso lar, irmãos, nós não temos o direito de pensar que somos os sacerdotes do nosso lar, mas nós devemos corar de vergonha e entender que nós estamos em pecado, que nós estamos falhando diante do nosso Deus. E não é à toa, irmãos, que hoje nós temos muito daquilo que nós achamos que é cristianismo, é um cristianismo muito raso, muito pobre, muito fraco. Por quê, irmãos? Porque nós, como homens, temos falhado. A culpa é nossa, o pecado é nosso. E nós precisamos nos arrepender, irmãos. Nós precisamos nos arrepender. Isso mostra que cada vez mais o nosso egoísmo tem crescido, né? Que os nossos interesses próprios têm nos atrapalhado, que muitas vezes não damos atenção àquilo que deveria ser a coisa mais importante desse mundo para nós, né? Essa responsabilidade que Deus colocou sobre os nossos ombros de conduzir as nossas famílias em adoração ao Senhor nosso Deus. Então nós precisamos pensar nisso, queridos irmãos, nós precisamos meditar nessas coisas e nós precisamos rogar ao Senhor quebrantados que o Senhor Deus nos leve a praticar essas coisas. É o nosso dever praticar essas coisas, queridos irmãos. O terceiro ponto aqui, né, de aplicação que o nosso querido pastor São Aldron faz é a adoração em público. Nós devemos, como homens, exercer a nossa liderança em relação ao culto público a Deus. Ou seja, nós precisamos ter uma santa influência diante do Senhor para com as nossas esposas, para com os nossos filhos, para que eles não faltem no culto público a Deus, para que eles não deixem de se reunir com a igreja para adorar o Senhor. Isso é muito importante, meus irmãos. Isso é muito importante. Atualmente nós exercemos nosso sacerdócio em conexão e com a cooperação com o culto público que Deus designou. Então, como nós vamos ser, irmãos, sacerdotes do nosso lar, que glorificam a Deus, se nós falharmos em conduzir as nossas famílias ao culto público a Deus? É tão interessante, tem um salmo que diz que Deus ele ama mais Jerusalém do que as tendas de Jacó. Ou seja, Deus ele tem um prazer e um grande regozijo. Nós vemos isso em toda a Escritura, quando o seu povo se reúne em um corpo como um homem só, com um coração só, com um único desejo de que o nosso Deus seja exaltado. Quando o povo de Deus se apresenta diante do Senhor para adorar o Senhor, para ter um encontro com o Deus vivo, irmãos. Deus ele abençoa o seu povo de modo tal, com bênçãos copiosas que fluem da cruz do nosso Redentor. Então aqui está um aspecto, irmãos, que não pode ser ignorado de modo algum. O autor aqui ele fala até sobre alguns perigos, né, de algumas famílias por conta de estarem cumprindo com os seus deveres de ter uma adoração ali contínua, né, de acabarem se afastando do culto público, como de algum modo fosse suficiente somente a adoração em família. E nós percebemos que é ir para o outro extremo da coisa. É exatamente estar pecando também contra Deus, porque
acabamos ignorando um outro aspecto da adoração ao Senhor, um aspecto muito importante e que é um peso que recai sobre as nossas costas, de conduzir as nossas famílias em adoração, conduzir as nossas famílias em estar servindo o Senhor, em estar participando das reuniões da igreja, reunião de culto, reunião de oração e atividades que a igreja vem, né, sob a direção do nosso Senhor, que a igreja vem realizar para a glória de Cristo. Então, quando as famílias elas se sentem suficientes em si mesmas e não participam do culto a Deus, ignoram o culto a Deus, dão pouca importância para o culto a Deus, isso é o quê? Isso é claramente uma violação das Escrituras. Não importa se eles estejam mantendo suas comunhões, sua comunhão com o Senhor individualmente, que eles estejam mantendo também o culto em família diante do Senhor, se eles não estiverem engajados no culto público, na adoração com o povo de Deus, eles estão pecando contra Deus, queridos irmãos. É tão interessante pensarmos que uma coisa leva a outra. A nossa devoção pessoal nos leva a ter as nossas devoções em família, e como famílias nós sentimos grande desejo de estarmos reunidos com o povo de Deus para a adoração solene. Isso é muito importante. O autor também faz um outro alerta que é muito importante. Ele diz assim, a igreja, por sua vez, não se opõe ao sacerdócio da família. Em vez disso, apoia e complementa a família à medida que os homens exercem seu sacerdócio no contexto em harmonia com a igreja local. Então devemos apoiar de todo o coração o culto público de nossa igreja como parte de nosso sacerdócio. Devemos apoiar os pastores e o culto da igreja. Então, em nosso lar, devemos nos esforçar de todas as maneiras possíveis para apoiar e promover os ministérios legítimos da igreja. É tão importante isso, irmãos, que até no nosso culto como família, além de confessarmos os nossos pecados como família, de buscar as bênçãos do Senhor, de agradecer ao Senhor por conta do que Ele tem feito em nossas famílias, a saúde que Ele nos tem dado, enfim, tantas bênçãos, o pão de cada dia, nós homens, usando sabiamente a nossa autoridade, nós vamos conduzir as nossas esposas e os nossos filhos a principalmente apoiarem o ministério da igreja, orando pelos pastores para que o Senhor continue dando sabedoria, para que o Senhor continue abençoando a igreja com a santa palavra de Deus, para que o Senhor Deus conduza os pastores em decisões sábias, conduza os oficiais da igreja, para que Deus continue abençoando cada vez mais as famílias da igreja, conduzindo elas para mais perto do Senhor. Então perceba, irmãos, existe um auxílio mútuo de um para com o outro, né? As nossas famílias devem estar em adoração ao Senhor e rogando pelas bênçãos do Senhor, né, para a igreja. E a igreja vai estar, né, auxiliando, ajudando através da pregação da palavra, através das petições diante do Senhor, para que o Senhor Deus possa transformar as famílias e possa cada vez mais guiar essas famílias para que elas sejam mais apoiadoras do ministério da igreja, né? A igreja que é a coluna e o baluarte da verdade, né? Então é maravilhoso isso, irmãos, é muito maravilhoso. E em última parte, na última parte o autor ele aborda outro ponto muito importante, né? Que é o dia do Senhor, que é uma responsabilidade nossa, como sacerdotes do nosso lar, guiar as nossas famílias para que elas venham guardar o dia do Senhor, venham se empenhar nas obras que o nosso Deus preparou, nas boas obras que o nosso Deus preparou em Cristo para que nós andássemos nela. Então, irmãos, o dia do Senhor é um outro ponto extremamente importante, porque nós percebemos que o dia do Senhor é exatamente aquele dia, aquela porção de tempo que Deus nos preparou como cristãos, que nós podemos praticar esses três
pontos que nós acabamos de falar: a adoração individual, a adoração em família e a adoração como igreja. No dia do Senhor, nós temos um dia separado para que nós possamos nos empenhar nessas atividades para a glória de Deus de um modo mais completo, de um modo mais profundo. Não que nós não podemos, na verdade, temos o dever de nos empenhar na adoração pessoal, na adoração em família ao longo de toda a semana, mas no dia do Senhor é um presente tão glorioso do nosso Deus, onde nós não precisamos nos preocupar com os afazeres, né, com as nossas atividades seculares, não. Nós podemos, pela graça de Deus, dedicar esse tempo somente ao Senhor. Isso é maravilhoso. O autor diz: esse Shabá é um dia de descanso de nossos trabalhos, recreações e empregos comuns. Deve ser santificado ao Senhor para os propósitos da adoração pública e privada. Então, no dia do Senhor, nós podemos executar cada um desses pontos. Nós podemos adorar o nosso Deus individualmente, conduzir as nossas esposas, os nossos filhos, para que eles adorem o Senhor individualmente, para que Deus possa aquecer o coração da nossa família antes de nós estarmos no culto público. Nós também podemos adorar o Senhor em família, né? Logo após o culto público, nós podemos chegar em casa, chegar em nossos lares, orarmos ao Senhor, clamar ao Senhor à luz do sermão que foi pregado, para que Deus sonde os nossos corações, revele os nossos pecados. É um ponto importante, é um dia importante até para nós conversarmos com os nossos filhos, abrirmos os versículos que foram citados na pregação, né? Checar o entendimento dos nossos filhos, daqueles textos que foram apresentados, das nossas esposas, para ver se elas entenderam mesmo o que foi pregado, né? Chamá-las ao arrependimento, às vezes em algum pecado que nós temos visto ela cometendo, ou mesmo as nossas esposas, né? Como conselheiras sábias, né? Que amam os seus maridos também, que são submissas aos seus maridos, mas que amam a eles ao ponto de verem ali algum aspecto que eles precisam se dobrar diante do Senhor, né? De algum versículo, de alguma palavra que foi citada na igreja, e que os maridos precisam se arrepender também, precisam repensar alguma questão no lar. Enfim, irmãos, aqui eu estou citando vários exemplos de como nós podemos fazer isso, né? O autor ele cita muitos outros, né? Quando nós podemos, mesmo no nosso momento de descanso no dia do Senhor, deitar com os nossos filhos, talvez ali na cama, e começar a conversar sobre assuntos espirituais, conversar a respeito da alma deles, levá-los para orar, orar com eles, né? Orar a ponto de clamar com tal intensidade que nós venhamos constranger os corações deles, para que eles vejam que tudo aquilo que nós temos pregado sobre o Evangelho, sobre Jesus, sobre a vida eterna, que é algo muito sério, é algo muito solene, e que nós fazemos isso no temor do Senhor. Então nós temos tantas oportunidades, irmãos, tantas oportunidades, e eu creio se cada um de nós levarmos a sério esse santo dia de descanso, que é o dia do Senhor, e levarmos a sério essa responsabilidade de sacerdotes do lar e clamarmos ao nosso Deus, Ele há de nos guiar, Ele há de nos dar ainda como eu posso dizer, ainda mais oportunidades de aplicar esse ensino muito melhor do que esses aspectos que nós estamos abordando aqui. Então nós não podemos negligenciar o dia do Senhor. Observar esse dia de descanso naturalmente promoverá o culto pessoal, o culto familiar e o culto público a Deus. Nós só temos a ganhar, irmãos. Deus ele nos deu esse dia exatamente para que nós possamos crescer em adoração a Ele, que nós venhamos dedicar as nossas vidas a Ele, dedicar a vida das nossas famílias, e esse é o peso que está sobre as nossas costas como sacerdotes do lar. O autor ele diz uma coisa impressionante. Ele diz que todos aqueles 10 mandamentos que nos foram dados, eles nos foram dados também como uma responsabilidade para que nós guiemos as nossas famílias na obediência desses 10 mandamentos. Então perceba, irmãos, a nossa tarefa
é uma tarefa muito árdua, mas também é uma tarefa muito gloriosa. Nós, como chefes do nosso lar, nós devemos incentivar a observação do quarto mandamento, dia do Senhor, promovendo atividades espirituais que glorificam a Deus e desencorajando qualquer coisa que possa interferir nas grandes oportunidades que Deus nos der nesse dia. Como homens, irmãos, nós vamos perceber que todos esses deveres, de um homem ser o dirigente do culto religioso, que ele deve ser isso para sua esposa, para os seus filhos, isso deve fazer com que nós venhamos repensar o nosso cristianismo. E é tão interessante que o pastor São Waldron, ele vai mostrar, irmãos, que este dever ele está exatamente dentro da integralidade do nosso cristianismo. De que se nós não estivermos fazendo isso, nós precisamos, de fato, repensar se nós estamos em Cristo. De fato, nós precisamos buscar, pela graça de Deus, saber se o Senhor, de fato, abriu os nossos olhos para ver quem nós somos e para colocar toda a nossa confiança nele. Nós precisamos, irmãos, levar isso muito a sério e entender, irmãos, que essa responsabilidade, esse peso que o Senhor Deus deu a cada homem, a cada um daqueles que foram convertidos pelo Senhor, tem essa responsabilidade. E se nós, irmãos, negligenciarmos essas coisas, um dia nós estaremos diante do Senhor. Nós estaremos diante de um trono para ser julgado pelo Senhor. E eu quero ver qual vai ser as nossas desculpas diante do Senhor, diante da sua santa majestade. Será que vamos ter coragem de dizer que não tivemos tempo, enquanto desperdiçamos tempo em coisas tolas? Será que vamos ter a audácia de falar para o Senhor naquele momento tão solene: ah, Senhor, mas foi isso, foi aquilo outro que me atrapalhou? Quando olhamos para as Escrituras e vemos Jó com tantas responsabilidades, e era um homem que continuamente mantinha esses deveres diante do Senhor. Nós não temos desculpas, amados irmãos, mas o que nós precisamos mesmo é levar a palavra de Deus a sério. É entender, irmãos, que mais do que nós falarmos, mais do que nós pregarmos o Evangelho para as nossas esposas, para os nossos filhos, mais do que isso, irmãos, nós precisamos viver a luz do Evangelho, viver com os olhos na eternidade, para que nós sejamos sermões ambulantes para as nossas esposas, para nossos filhos. E é tão importante isso, irmãos, que o Senhor Deus, ele nos coloca exatamente no nosso devido lugar, no lugar onde nós precisamos rogar a misericórdia e depender dele e clamar para que ele, pela sua graça, nos conduza não só a participar desse estudo e aprender essas coisas, mas a colocar em prática. Entender que o Senhor Deus está falando comigo e que ele requer esses deveres de mim como sacerdote do meu lar. Deus nos deu uma tremenda oportunidade se levarmos a sério nossa responsabilidade de liderar nossa família na observação de seu dia. Que Deus nos conceda graça por meio de seu Filho, o grande sumo sacerdote, para que venhamos a olhar com atenção para essas coisas, confessar os nossos pecados e receber forças para o bem de nossas famílias e, finalmente, fazer essas coisas para a sua glória, como o texto que eu li nesta noite. Que nós possamos encarar essa responsabilidade da mesma forma que o apóstolo Paulo encarava a responsabilidade com a igreja de Corinto, que nós venhamos encarar com a nossa pequena igrejinha em nosso lar. Como diz o apóstolo Paulo, eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Que o Senhor nos conduza, amados irmãos. Vamos orar e agradecer a Deus por mais esse estudo, para a glória
do nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quão maravilhoso é o teu nome, ó Deus, quão majestoso tu és, ó Pai. Ó Deus, diante da tua palavra, Pai, não temos, ó Pai, desculpas. Ó Senhor, o que nós temos mesmo é que nos arrepender dos nossos pecados. Esse é o nosso dever, ó Pai. E olhar para o nosso Senhor Jesus, que morreu por nós naquela cruz, Pai, se entregou, Pai, por nós. Ó Deus, nós te pedimos, transforma-nos, ó Pai, e nos ajude a sermos praticantes da tua palavra. Ó Senhor, não nos dê graça, Pai, nos livra que no dia do juízo, Senhor, as nossas esposas e os nossos filhos, que são os nossos próximos mais próximos, ó Senhor, que eles não venham, ó Pai, ser condenados, ó Pai, que eles não venham, ó Senhor, ser um juízo para nós, no sentido de, ó Senhor, confessarem que nós nunca abrimos as nossas bocas, ó Pai, para falar de Cristo, que nós nunca desempenhamos, ó Deus, o nosso papel de guiá-los, ó Pai, aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Ó Deus, eu te peço, nós te pedimos que o Senhor nos conduza, Pai, para a tua glória e nos quebrante. Em nome do nosso Senhor Jesus, nós oramos. Te agradecemos, ó Deus. Amém, Senhor. Amém.